Matheus Pereira pode ser titular da seleção brasileira, agora convocado pelo Dorival Júnior. Será que o camisa 10 do Cruzeiro tem espaço nessa seleção ou foi só uma convocação para inglês ver mesmo, para ser mais uma dessas convocações de jogadores novos que o Dorival está trazendo para a seleção brasileira e que não vão ter espaço no time do Brasil? Vamos olhar para um pouco de como o Matheus Pereira joga, como a seleção brasileira joga e como ele pode se encaixar nessa seleção do Dorival e ver se de fato tem condições ali dele ser titular, nem que seja por pouquíssimo tempo, nem que seja entrando também, aí não sendo titular, vindo do banco, entrando um pouquinho em um segundo tempo de um jogo da seleção contra o Peru. Vamos ver. Fala galera, beleza? Esse aqui foi mais um vídeo no meu canal, voltamos ao YouTube, estamos de volta para fazer barulho aqui nessa plataforma, para tentar fazer muita coisa legal aqui no YouTube de forma um pouco mais complexa. Vocês estão acostumados com os vídeos curtos, com os Reels, com os TikToks de 1,5, 2 minutos, e aqui a gente tem vídeos de 8 minutos para cima, de 10, de 12, de 15 e por aí vai, para a gente poder falar muito mais sobre tudo isso que a gente quer falar, sobre temas um pouco mais complexos, aprofundar um pouco mais em coisas mais sérias, talvez, que envolvam o futebol, que são do campo, são do extracampo também, que fogem do campo e bola, que é o que a gente gosta também de falar por aqui. Então, se inscreve, deixa o like, deixa um comentário e compartilha também esse vídeo para mais gente conhecer o canal. É nóis! Se a gente olhar para como joga a seleção brasileira, é um 4-2-3-1 bastante definido esse time do Dorival, com essa linha de 4 composta por Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e mais um lateral, nesse caso está sendo o Abner, e aí um Danilo, um lateral que fica muito mais, e o Abner aqui, o lateral esquerdo, ou mesmo o Guilherme Arana quando joga, já é um jogador que sai um pouco mais, que tem um pouco mais de liberdade para o jogo. André, um volante, primeiro volante, Paquetá um segundo volante, um meia que chega um pouco mais encostando no Rafinha, que é esse camisa 10, que é esse jogador que é o centro do meio campo, o centro do ataque da seleção brasileira, no caso, fazendo a função do Neymar. Rodrigo de um lado, Savinho do outro. O Rodrigo encosta bastante no Rafinha, fazem bastante esse trabalho de dupla, mais pelo meio. O Rafinha abre, o Rodrigo vem por dentro, o Rafinha vem por dentro, o Rodrigo abre e o Igor Jesus lá na frente. A seleção brasileira também ataca no 4-2-3-1, mas defende no 4-4-2, o Rodrigo encosta mais, o Savinho encosta mais e você tem o Rafinha e o Igor Jesus que fizeram mais esse trabalho de estar um pouco mais ali na frente para iniciar as jogadas ofensivas quando o Brasil tivesse condições de roubar a bola. O time do Cruzeiro é mais ou menos a mesma coisa, agora com o Fernando Diniz tende a ser um pouco mais diferente, mas com o Fernando Seabra era mais ou menos essa mesma coisa. Uma linha de 4, 2 volantes, 2 meio campo um pouco mais... Um pouco mais para trazer esse jogo mais de defesa, outro para sair mais para o jogo, o Matheus Pereira sendo o centro do ataque e 2 pontas e um jogador um pouco mais lá na frente, agora com o Caio Jorge, o Lautaro Dias, mas você tinha muita configuração de 4-4-2 também no Cruzeiro, tanto defensivo quanto ofensivo, com o Matheus Pereira sendo esse cara meio que atrás do atacante ali, com 2 atacantes muito móveis e o Matheus Pereira um pouco mais atrás. E aí o Cruzeiro tinha um 4-4-2 de losango, com o Matheus Pereira sendo a ponta desse losango, fazendo justamente essa função aqui de camisa 10, que o Rafinha tá fazendo na seleção atualmente, que o Neymar faz na seleção de forma mais comum, quando tem todos os jogadores, os melhores, à disposição, e que, é claro, o Matheus Pereira, se entrasse na seleção, seria nessa função, porque é a função que ele exerce melhor. Mas será que tem espaço para o Matheus nessa seleção? A gente pode ver aqui o Matheus Pereira atuando um pouco pelo Cruzeiro e atuando nos seus melhores momentos que a gente viu ele em 2024 com a camisa do Cruzeiro, sendo esse jogador extremamente criativo, sendo esse jogador extremamente inventivo, com ótimos passes, ótima chegada na área, ótima finalização. E ele encosta muito, ele baixa muito para receber a bola. Com o Fernando Diniz tem baixado ainda mais e é um jogador de muito refino técnico. Ele tem muitas soluções, tem muitas achadas, consegue receber essa bola de costa e trabalhar essa bola muito bem. Ótimo passe médio, passe longo também, inversão de bola. O Matheus Pereira é o clássico camisa 10. Que nessa seleção hoje, quem exerce essa função é o Rafinha.
O Matheus Pereira é um jogador do nível do Rafinha? Não. Todo mundo sabe que não. Talvez o melhor Matheus Pereira seja um pouco mais próximo do pior Rafinha que a gente tem. Então, é um cara que tá voando na temporada europeia agora nesse começo, e o Matheus Pereira um pouco em viés de baixa, mas que já esteve muito bem também no começo de temporada brasileira. A gente pode ver esses lances aqui nos últimos bons jogos do Cruzeiro, esse jogo contra o Bragantino, já com os novos reforços, que depois o Cruzeiro acabou tendo uma queda de desempenho. Então, é bem... Se o Matheus Pereira entra na seleção, não vai mudar muito nada. Não vai mudar o estilo da seleção. Você vai ter um jogador muito parecido com o Rafinha, muito parecido com o que o Neymar iria fazer na seleção, mas não com a mesma técnica, não com as mesmas condições. O Matheus pode também lateralizar um pouco mais esse jogo, ser um jogador de extremos, também já foi um jogador na sua carreira de um pouco mais da extremidade do campo, de um pouco mais de amplitude do campo. Hoje é mais centralizador de jogadas. E não vai mudar a característica da seleção, não vai trazer uma solução diferente para a seleção. Vai ser um jogador diferente, mas que não vai mudar em nada o que o Dorival faz já na seleção e o que o Rafinha já fez na seleção no último jogo, ele juntamente com o Rodrigo. Então é também um jogador que o Dorival vai gostar, porque o Dorival não gosta muito de alterar o estilo da seleção. Todas as mudanças que o Dorival fez nos últimos jogos, a gente viu... Foi de trocar um volante por outro volante, de trocar um lateral por outro lateral, um zagueiro por um zagueiro, um atacante por um atacante, um ponta por um ponta. E nisso, com o Rafinha cansado, o Matheus Pereira pode acabar aparecendo. E aí, para não mudar o estilo de jogo da seleção, para não mudar em nada dentro de campo, mas trazendo talvez uma peça diferente, que talvez com um pouco mais de gás, com um pouco mais de vontade, possa acrescentar na seleção. Em características, não muda do Rafinha, não foge das características do Rafinha, e é o camisa 10, talvez que o Dorival esteja buscando também para a seleção nessa ausência do Neymar para preencher os espaços. Então o Dorival dando mais uma oportunidade para um cara que joga no Brasil, para um cara que tem excelente técnica, que está jogando muito bem na temporada como um todo e que pode sim encaixar no estilo de jogo da seleção. Matheus Pereira tem tudo para encaixar nesse estilo do Dorival. É o cara que o Dorival quer. É o cara que o Dorival pede que o Rafinha seja nessa ausência do Neymar. É o cara que o Neymar vai ser na seleção do Dorival. Não com a mesma qualidade, não com a mesma técnica, mas com as mesmas características da finalização, da achada, da mobilidade, do passe curto de muito refino, do passe longo de muito refino, da inversão de jogo, da criatividade, da inventividade, de tirar um coelho da cartola, do domínio técnico, de receber de costa e conseguir achar soluções com pouquíssimo espaço. Esse é também o Matheus Pereira do Cruzeiro e pode ser o Matheus Pereira da seleção brasileira, mas que muito dificilmente vai ter espaço na seleção, porque compete com caras de altíssimo nível.